Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Cláudio. Paz e luz com Jesus. Associação Espírito Caminho da Luz, boa noite. Vamos iniciar nossos trabalhos, né? Que todos recebam a bênção do meigo Rabone da Galileia. Sintam-se todos abraçados, né, pela espiritualidade amiga. E gostaria de dizer que precisamente hoje, dia 26/8 de agosto, fazem 24 anos que o meu filho, Tarcísio Portan, regressou à parte espiritual. E meses atrás nós recebemos a notícia de que ele faz parte da Associação Espírito Caminho da Luz, cito em Goiânia, Pernambuco, como um aluno. E o mentor espiritual daquela casa de oração e trabalho, o Dr. Henrique Salazar Azevedo de Castro, tem eles, porque não é só ele, como filhos, chamam eles de meu filho. Isso para mim, para uma mãe, é muito gratificante. E por isso, nós estamos distantes 36 quilômetros, mas nós sabemos que a distância permite a saudade e nunca o esquecimento. Eu desejo agradecer à presidente daquela associação, a senhora Cláudia Cibalchai, mandar um abraço para minha irmã Ceci Santana, ao meu cunhado Claudivan Santana, fundadores daquela casa de oração e trabalho. Eu desejo neste momento, junto com a vibração de todos vocês, boa noite, Ana, dizer assim: Deus de infinito amor e misericórdia, permite que teus anjos de paz, de luz e de cura grace todo o nosso planeta, em todos os cantos, nos seus recantos, nos seus recônditos, eles possam atuar, trazendo a paz, a tranquilidade para todos nós. E pedimos a todos os cristos planetários que trabalham no nosso sistema solar, que eles se juntem a Jesus, para que neste momento de transição planetária, de dor em vários outros países, Jesus, com as suas mãos augustas e sábias, possa conduzir o nosso planeta nas suas mãos e que ele não perca o equilíbrio na baliza do universo. E nós começamos dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como símbolo, como aço que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e da ciência, ainda que eu tivesse o dom de conhecer todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse transpor os montes, mas se eu não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Se eu pudesse pegar toda a minha fortuna e dar para distribuir, para matar a fome dos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E nós perguntamos quem o autor dessa bela dissertação. É um exórdio que se encontra nos 3 primeiros versos do 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Quem esse belo coração
que sabe falar também sobre o amor, porque a caridade é o amor é o alimento da alma. Quem é esse generoso coração que demonstra ser um exímio conhecedor da essência divina? Então, queridos irmãos, Madson, boa noite, Rafael Cavalcante, boa noite, Claudivan, boa noite. Para conhecermos quem são essas belas criaturas que falam tão bem sobre o amor, nós precisamos nos remeter à Idade Antiga, quando muitos países eram dominados pelo Império Romano. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, tá, uma ideia mais ou menos, porque nós vamos nos ater em 3 países. Não sei se vocês estão vendo aí minha mão, na Turquia. A Turquia aqui tem uma cidade, nesta época, por nome de Bizâncio, depois passou-se a chamar Constantinopla, e depois, hoje, chama-se Istambul. Ela faz fronteira com a Grécia. Essa cidade faz fronteira por terra com a Grécia. Voltando aqui para a Turquia, nós mostrando aqui a Turquia, tem a cidade por nome Tarso. E a Turquia, quando ela desce, lá a gente pensa que está indo para o sul, mas está indo entre o oeste e o leste dela. Ela faz fronteira por terra com um país por nome Síria, onde fica a cidade de Damasco. Então nós vamos voltar agora para a Turquia, na cidade de Tarso. A cidade de Tarso hoje, ela está soterrada embaixo entre 4 a 6 camadas de terra. Só alguns monumentos estão expostos. Como naquela época existia, como até hoje existe a imigração e a emigração, o entra e sai de estrangeiros, era comum naqueles países terem estrangeiros. Então, na Turquia, na cidade de Tarso, nós vamos encontrar um casal de judeus, né, vindos de Jerusalém, da tribo de Benjamim, que se situaram em Tarso e eram tecelões. Eles construíam tendas, vendiam para aquelas regiões e exportavam também para outros países. Eles tinham um filho, por nome Saulo, em hebraico, Saul, e ensinou também aquele ofício de tecelão a Saulo, né? Os judeus, como nós sabemos, são monoteístas, mas moravam numa cidade politeísta, vizinho da Grécia, politeísta, dominado por outro país, pelo Império Romano, politeísta. Então eles tinham muito zelo com a sua Bíblia, a sua religião. Para os judeus, eles têm 2 Bíblias. Eles têm a Bíblia, a Torá, que é composta dos 5 primeiros livros que vem até Moisés, né? E eles têm a Taná. A Taná pega esses 5 livros e vem depois os reis, números, os salmos, os profetas e assim por diante, que dá 36 livros, mas eles têm as 2 Bíblias separadas. Eles não têm o Novo Testamento porque o Messias dele ainda não chegou. Mas quando nós nos dirigimos a Taná, você já sabe que é todas 2 unidas. Se aquele casal de judeu tivesse uma filha, ela estudaria na Taná até a sua adolescência. Mas como eles tinham filho, ele teria que dar continuidade aos seus estudos. Naquela época, o imperador Pompeu, ele assinou um tratado que dava a cidadania romana a todo cidadão livre, só não dava aos escravos. Então, Saulo de Tarso tinha a cidadania romana. E os pais, como não queriam que ele permanecesse ali, naquele país politeísta, decidiram levá-lo com 14 anos de idade para Jerusalém. Então nós voltamos aqui, mais uma vez, na Turquia, na Grécia. Aqui neste meio tem o Mar Egeu, mas mais na frente, saindo, tem o Mar Mediterrâneo. Então eles tinham que transpor o Mar Mediterrâneo e levar o Saulo até Jerusalém. Chegando lá, os pais matriculam ele na escola do mestre Gamaliel, com 14 anos de idade. E ali ele fica estudando até se tornar um doutor da lei, um professor da lei mosaica, numa escola farisaica.
Então nós vamos deixar o doutor de Tasso lá, com 20 e poucos anos já, quase 29 anos. Boa noite, Mário Penaforte, Michele, minha amada. Eu não vou interagir muito com vocês não, porque tem muito assunto. E nós vamos agora, deixando o Saulo lá, vamos voltar para a Grécia. Né? Quando chegamos na Grécia, a Grécia aqui em cima ela tem a cidade de Atenas. Descendo, ela tem um estreito de terra que se chama Istmo. Tem uma largura, esse estreito, de 6 quilômetros e 300 metros. Quando termina esse estreito, tem uma cidade por nome Corinto. Depois de Corinto, tem uma península, que chama-se Península do Peloponeso, onde fica a cidade de Esparta. Né? Então, a Turquia ela foi tomada antes da Grécia. Ela foi tomada em 76 anos antes de Cristo. Mas a Grécia foi tomada em 146 anos antes de Cristo. Né? E depois que Roma levou toda a sua beleza na arquitetura, na literatura, nas artes, o Império Romano abandonou a Grécia por 100 anos. Só em 44 anos antes de Cristo é que Júlio César havia destronado Pompeu e resolve reedificar a cidade de Corinto. Né? Emmanuel, que é o escritor do livro Paulo Estevam, ele diz mais adiante, numa pesquisa que nós vamos apresentar para vocês, que a cidade era suntuosa, quer dizer, linda, magnífica. Até as suas ruas eram feitas de mármore. Veja a beleza que se tornou a cidade de Corinto, né? 44 anos antes de Cristo. Naquela época tinha um governador de Roma, tomando conta, né, de uma cidade dominada por Roma, tinha um governador, ou um procônsul, né? E estava havendo uma grande revolta naquela cidade dos escravos. Estava havendo muitos crimes, muitas mortes. Então aquele governador, aquele procônsul, pede reforços a Roma. E passam-se uns dias e vem aquela delegação com bastante soldados e um representante romano, né? Ou um questor. Mas lá nas cercanias de Corinto, nós vamos encontrar um judeu. No livro está escrito Jochebed, mas a pronúncia é Yoredeb. Então, Yoredeb, viúvo, tem um filho com 25 anos, por nome Gesiel, que em hebraico quer dizer filho do homem. E uma jovem também de rara beleza, por nome Abicail, que só tinha 18 anos, né? E que em hebraico queria dizer alegria de meu pai. Então eles moravam numa chacrazinha muito humilde, viviam do que plantavam, mas Yoredeb precisava ir e vir por Corinto, né? Porque o mercado ficava além de onde eles moravam. Quando aquele procurador romano chegou, ele veio com poderes triplicados, com punição de morte. Ele e seus soldados eram vingativos, eram cruéis, eram frios, eram hostis. E esse patrício, esse questor, ele já havia morado ali em Corinto. Ele já havia desabrigado, já havia tirado muitas herdades, ou seja, fazendas, daquelas pessoas que ali moravam. Ele conseguia fazer isso. Ele era frio, era cruel, não tinha pena de ninguém. Era a função dele ser daquela forma. Então ele, depois que ele consegue contornar aquela revolta dos escravos, ele coloca nas principais ruas de Corinto várias patrulhas romanas como comandante. E certo dia o senhor Yoredeb vai até o mercado comprar seus peixes e legumes. E ele passa diante daquela patrulha romana, não cumprimenta porque conhece a hostilidade daqueles senhores, né, daqueles soldados e o seu comandante. Passa quietinho com a sua cestinha, mas aí o comandante aborda o Yoredeb e fala assim: desprezível judeu,
Como ousas passar pelos teus senhores sem os cumprimentar? E começa a esbofetear o Yoredeb. E ele sai dali, cambaleando, cheio de hematomas, sangrando, vai para o mercado, compra seu peixe, compra seu legume, volta e faz um percurso diferente para não passar mais por aquele momento. Mas infelizmente ele encontra outra tropa romana. Naquele momento ele vai cumprimentar. Ele nem cumprimenta em hebraico, que seria shalom. Ele cumprimenta em latim. Ave, senhores de Roma. E aquele comandante vai mais uma vez, como ousas cumprimentar os comandantes de Roma. Porque daquela vez ele cumprimentou. E ele esbofeteia, naquele outro comandante, esbofeteia mais uma vez Yoredeb. E o sangue jorra por sua longa e branca barba. Naquele íntere aparece um soldado lendo um édito. Que aquele procurador romano, aquele questor, né, ordena que quem tivesse, qualquer cidadão que morasse ali, naquelas redondezas, né, tivesse alguma queixa contra Roma, comparecesse no dia seguinte ao templo da Vênus Pandemos. E ele vai para casa, mesmo assim chorando, cheio de hematoma. Chega em casa, quando ele chega em casa, conta para os filhos. Os filhos não concordam, diga, papai, não vá, deixe tudo como está, esqueça tudo. Judeu, ele vai. E quando ele, no dia seguinte, quando ele está lá, depois de uma exaustiva manhã, ele aguarda, quase no final ele é atendido. Quando ele entra no gabinete, ele depara-se com Licínio Minúcio, aquele comandante que há anos atrás havia desapropriado a herdade de Yoredeb, tinha ficado com ela e por isso a sua esposa veio a falecer, né? E ele ficou só com os filhos, morando numa chacrazinha lá no final de Corinto, né? Mas ele já estava ali, então ele sentou e prestou a queixa. E depois que ele prestou a queixa, aquele comandante disse, tudo bem, pode ir para casa, vou lhe dar 3 dias para você desocupar a sua chacrazinha, porque a partir de hoje ela me pertence. Aquela criatura saiu dali sem teto e sem chão. E no caminho de casa, a parte da Taná, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, dizia, não faça, meu filho. Mas o lado luciferiano dele dizia, faça, faça e faça. Yoredeb toma aquele impulso e ateia fogo naquela herdade, principalmente a herdade do Licínio, que já tinha sido dele. E o vento se encarrega de levar aquele fogo para outras herdades. E vêm os soldados romanos debelar aquele fogo, 2 morrem na hora, né? O Gesiel, filho de Yoredeb, vai ajudar a debelar aquele fogo. E à noitinha o Gesiel chega em casa e conta para o pai o que aconteceu. E ele disse, fui eu, meu filho. E o Gesiel, meu filho, meu pai, porque o senhor fez isso, meu querido? O que é que vai ser da gente agora? O senhor sabe a punição que vem para a gente agora. Mas o Yoredeb estava desconstruído emocionalmente. Não tinha mais raciocínio lógico. Então ficaram o casal de irmãos salmodiando, rezando os salmos de Davi. Passaram a noite em claro, dizendo que se amavam como irmãos, mas no dia seguinte batem a sua porta e é uma patrulha romana e leva os 3 presos. Eles passam o resto do dia na prisão, passam a noite naquele calabouço. No dia seguinte vão os 3 para o pátio da prisão. Yoredeb é atado a um tronco. Depois aparece o Licínio Minúcio e fala para ele, olha, a punição para os teus crimes é a morte. Mas como tu já estás um idoso, eu vou apenas ordenar que leves 20 vesgatadas. Então ele começa aquela tortura, mas o filho corre e diz, não foi meu pai quem ateou fogo, fui eu quem ateei fogo. Então ele diz, então 20 vesgatadas no seu pai e 20 vesgatadas em você. E os 2 começam a sofrer aquela tortura. Abigail, a filha,
assiste aquilo que ela nunca tinha visto, tamanha crueldade, começa a orar e a chorar. Naquele momento aparece um soldado. E aquele soldado diz que o terceiro soldado que foi debelar o fogo havia morrido. Então o Licínio diz: para a tortura. E fala para o Yoredeb: o meu melhor e mais fiel soldado, o soldado que eu mais amava, tu o mataste. Agora eu vou mudar a tua sentença. Tu vais apanhar nas mãos e no solado dos pés para tu nunca mais andares. E o teu filho vai levar as 20 resgatadas, vai para a prisão e depois ele vai ser escravo nas galés. Então muda quando o Yoredeb faz essa posição para apanhar nas mãos, o chicote do algoz, com aquele chicote cheio de lanças cortantes e perfurantes, atinge o pescoço dele e atinge a jugular. E ele tem morte instantânea. O Jeziel, entre lágrimas, suor e sangue, já não entendia mais o que estava acontecendo, mas via o pai prostrado no chão, morto, né? E o soldado recolhe ele após a sentença dele. E ele ainda tem tempo de olhar e ver a irmã quase que pela última vez. Ele é levado para a prisão. Aquela moça fica ali em pranto, salmodiando em voz alta, histérica, e o Licínio diz: expulsa essa mulher daqui. E o soldado chega para ela e diz: minha filha, eu tenho uma filha da tua idade, eu não quero te ver sofrendo, sai daqui o quanto antes para que coisas piores não te aconteçam. Ela sai dali, tonta, já febril, encontra uma senhora conhecida, conta tudo para ela. A senhora diz que não pode ajudá-la, mas que tem um casal de judeu que está indo embora para Jerusalém porque acontecera com o filho dela a mesma coisa que aconteceu com Jeziel. Então ela com febre, estonteada, sem querer se alimentar, aquele sofrimento todo, no dia seguinte, aquele casal, Ruth e Zacarias, adotam ela como filha e saem quase como fugitivos para Jerusalém. Quando chegam, eles ficam em Jope. Jope ou Jafa, a pronúncia hebraica. Mas eles ficam lá. Hoje, a Jope, elas são uma cidade exposta, muitos visitantes, né? Os turistas visitam, tiram fotografias, filmam. E está anexada a Tel Aviv, Israel. Né? Então, nós temos o doutor de Tasso, lá em Jerusalém, temos Abigail, a brigada adotada por aquele casal, mas nós precisamos voltar à Grécia. E estamos lá na prisão, passa-se um mês, o Jeziel demonstra, né, recuperação daquelas lacerações por todo o corpo, e quando ele está melhor, ele é colocado como escravo numa galé. Galé, galera, escalé, é tudo a mesma coisa. E ele vai para o bojo daquela galé remar. Mas ele está ali, salmodiando, está orando, contrito, morrendo de saudade do pai, da irmã, mas contrito com Deus. Né? Um escravo ao seu lado diz: olha, nós aqui só duramos entre 3 a 4 meses de vida pelos esforços que nós fazemos aqui. E o comandante da navegação observava muito Jeziel, pelo comportamento dele, pela quietude dele. Né? E entre essas idas e vindas de navegação, eles aportam na ilha de Cefalônia. E sobe alguns patrícios, né? Mas um deles está contaminado com uma doença. Então, quando eles entram na embarcação, aqueles amigos deles são logo isolados nos seus camarotes. E o Sérgio Paulo, ele tem a mesma função que o Licínio. Ele também é um procurador romano na ilha de Cefalônia. Ele só tem diferente de Licínio o coração. Então ele é recolhido a seu camarote e o Sérvio, comandante da navegação, designa Jeziel para ser o cuidador dele, porque o próprio médico que estava a bordo, né, não conseguiu diagnosticar aquela moléstia. E o Jeziel, como entendia de homeopatia, né, nas cercanias de Corinto, ele pegava aquelas folhas sedativas, sanativas, curativas e fazia aqueles emplastos nas pústulas do Sérgio Paulo, daquele procurador romano.
E entre os delírios e as febres do Sérgio Paulo, ele orava, ele salmodiava, ele acalmava o espírito daquele senhor. E certa feita, sai do camarote o Sérgio Paulo recuperado, mas o Gesiel está contaminado, né? Então, o Sérvio, comandante da navegação, diz: eu vou sacrificá-lo ao mar para ele não contagiar a minha tripulação. Nós gostaríamos de abrir um parênteses aqui e dizer para vocês que nós escutamos aí alguns confrades dizendo que aquele rapaz ia ser jogado ao mar porque estava contaminado com a lepra. Nós gostaríamos, assim, de melhorar esta situação dizendo que naquela época não existia lepra. O nome era Moféia e a pessoa era automaticamente afastada da família e da sociedade, né? Que não existia só a Moféia, existiam várias outras enfermidades, existia a sífilis que causava a cegueira, a poliomielite, porque não existia saneamento básico, não existia sanitarismo, não existia vacina, não existia interesse nenhum da sociedade em melhorar aquela situação, não é? Em 1873, um bacteriologista norueguês por nome Gerhard Hansen conseguiu isolar a micobactéria lepra. Ele isola, mas não consegue o tratamento. Então, passam-se 100 anos, só no século passado, 1971, a Organização Mundial de Saúde consegue o tratamento para a hanseníase agora, né? Então, é um tratamento oral, através de comprimido, que é feito, o nome é polioquimioterapia, com mais de 4 princípios ativos de medicamentos, né? Ele faz esse tratamento desde o século passado, que é feito esse tratamento. Dependendo da carga bacteriológica ou bacteriana, entre 6 a 8 meses a pessoa está tratada. Agora, nos países mais evoluídos, essa doença já foi erradicada. No Brasil, ainda existe 47 mil casos por ano. E Pernambuco está no 3º lugar, com casos de hanseníase. Vacina? A vacina é a tríplice, a BCG, mas ela não tem imunidade suficiente. Entre todas essas vacinas que existem, só 2 ou 3 têm imunidade suficiente para aquela doença não voltar mais. Mas, infelizmente, a hanseníase, por falta de amor ou de prefeitos, ou de governadores, ou de presidente, não estamos interessados em falar aqui sobre eles. Mas não existe ainda muitas ruas, principalmente na região metropolitana, nós vemos muito lixo a céu aberto, né? E, infelizmente, ainda temos o Pernambuco ainda está nessa situação. Mas nós queremos dizer para vocês, agora que nós falamos sobre a hanseníase, nós voltamos lá naquela navegação. Quando o Sérgio Paulo diz para o Sérvio: não, você não vai sacrificá-lo ao mar. Você vai dizer isso ao Licínio, porque eu vou tomar conta dele. Então eles ancoram aquela embarcação mais próximo do cais. O próprio Sérgio Paulo desce com o rapaz doente, o Gesiel, 2 remadores, e levam ele até o porto de Jope. Quando chega lá, está aqui uma roupa romana, está aqui dinheiro. Tenha cuidado com os policiais romanos que estão aí circulando nas ruas. Tenha cuidado com os salteadores e mude de nome. Então ele volta para a embarcação, mas o Gesiel está tão fraco que não consegue sair dali. Ele adormece ali mesmo no chão. E ele acorda pela manhã com um salteador armado mexendo nos bolsos dele. É quando ele fala com o salteador: tá tudo bem, olha, o dinheiro é todo seu, desde que você me arrume um albergue, um abrigo para eu passar o resto do dia, porque eu estou muito fraco. E aquele salteador, com muita generosidade, ele consegue levar o rapaz para a casa do caminho em Jope. Na realidade não tinha um título assim, a casa do caminho. Do caminho queria dizer dos apóstolos, né?
E lá o Gesiel é recebido por 4 apóstolos. Já havia um rapaz lá enfermo com a mesma doença. E eles dizem assim, olha, à noitinha nós vamos levar você para Jerusalém, porque aqui nós não temos condições de cuidar de vocês dois. Chama ele de irmão, o que encantou Gesiel, porque ninguém nunca havia chamado ele de irmão. E à noitinha eles são envolvidos em lençóis, postos numa carroça, e eles levam de Jope para Jerusalém 55 quilômetros à noite. Quando chegam lá, encontram o Simão Pedro e alguns apóstolos. Alguns apóstolos queriam ficar com aqueles dois doentes. Simão Pedro não queriam. Simão Pedro queria. Porque eles estavam naquela adaptação. Porque fazia um ano que Jesus havia ressuscitado. Agora, eu posso dizer para vocês vão entender em que época do tempo nós estamos. Fazia um ano que Jesus havia partido. E Simão Pedro disse, não, eu já tenho 40 aí, eu vou ficar com mais 2, não é? Que diferença faz? E fica com Gesiel, gosta muito dele, conversa muito. O Gesiel diz que é apaixonado pelo Elias, aquele profeta Elias, da Taná. E Pedro fala muito sobre Jesus, dos seus sermões, dos seus milagres, seus feitos, suas caminhadas. E Gesiel acaba se apaixonando por Jesus. E se converte ao cristianismo. Né? Então, Simão Pedro batiza ele com o nome grego de Estevão. Né? Emmanuel no livro, porque muitos historiadores dizem que ali nasceu o cristianismo primitivo. Emmanuel não concorda com essa expressão primitiva, ele diz que é muito atrasado. Ele diz que ali nasceu o cristianismo nascente. Ali surgiu o cristianismo nascente. Né? E o Estevão começa a ir pregar nas ruas de Jerusalém com os outros apóstolos. Mas ele não só pregava, ele tinha o dom da cura e ele curava. Né? Então ele está lá nas ruas pregando e nós vamos agora encontrar, né? Vamos dar um abraço no nosso irmão Saulo de Tarso, né? Já trabalhando ali. Ali em Jerusalém existiam vários sinédrios, não só era um sinédrio, tinha o sinédrio político e civil muito ligado a Roma, composto pelos saduceus, que não acreditavam na reencarnação. Tinha o sinédrio, o mais importante, dos fariseus, que eram compostos só por fariseus. Tinha 72 juízes, tinha o sumo sacerdote, tinha o conselho, qual Saulo de Tarso participava. Quando havia um concílio, ele era um conselheiro. Eles eram participantes. Né? E aquele sinédrio construía várias sinagogas. Cada sinagoga tinha um representante que eles chamavam de delegado. Então nós vamos encontrar Saulo de Tarso, mais outros escribas e fariseus trabalhando, fazendo o seu trabalho. Porque ele conhecia os antigos hebreus, quando Moisés foi lá no Monte Sinai e trouxe as tábuas com os 10 mandamentos. E quando chegou, encontrou aquele povo espiritualmente fragilizado, adorando o bezerro de ouro. Então eles tinham aquele trabalho. Qual a função daqueles homens? Ele foi preparado desde os 14 anos a fazer aquilo. Ele observava, ele aplicava, porque muitos eram semi-analfabetos, ele explicava e ele replicava em vários pergaminhos. Eu trabalhei numa empresa que tinha máquina, a primeira máquina eletrônica da IBM, o modelo dela era escriba. Quando eu fui pesquisar, ela queria dizer secretário ou escritor. Né? Então, a missão muito árdua daqueles rapazes, fazer aquele trabalho, porque estava dominado por um país politeísta, vizinho de outro país politeísta. Então, aquele cuidado, aquele zelo com a Taná. Né? Jesus não fazia muita empatia não com os escribas e fariseus. A gente vê isso, ele deixou para nós 4 sermões. O sermão da montanha, o sermão profético, que é esse que nós estamos passando agora, mas que ele disse que era só início. O sermão do cenáculo, e que é a sua despedida, e o sermão dos 8 ais.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que mais pareceis um túmulo, caiado por fora e podre por dentro. Jesus, então, demonstrou, era a atitude que eles faziam com aqueles pobres coitados, né? Jesus fez simpatia com aquela mulher que estava condenada, soterrada até a cintura com as mãos para trás, para não fazer essa defesa. E ele sabia que ela ia morrer naquele momento, né? Apedrejada. E ele fica de cócoras. Ele fica de cócoras para sentir que, apesar dela ver pecado, apesar dela estar errada, ele queria sentir o emocional dela, como funcionava entre o pecado e a dor de ser apedrejada. Então, quando ele sente aquilo, ele faz aquela empatia, ele despeça aquela multidão, sabendo que ela estava errada, ele diz, vais e não peques mais. Ele fez uma empatia também muito linda com aquele cobrador de impostos, aquele publicano, que tão pequenininho ele era que subiu num sicômoro, numa árvorezinha, para ver Jesus passar. E Jesus passou, desce daí, Zaqueu, que eu quero me hospedar hoje na tua casa. Quer dizer, era um homem rico, cobrador de impostos, mas Jesus tinha essa forma de mostrar para a gente o que é amor, né? Então nós vamos encontrar agora o Saulo de Tarso, o doutor Saulo de Tarso, conversando com um amigo, né, por nome Sadoc. Olha, eu estou noivo de uma bela moça que mora em Jope, eu me pretendo me casar com ela muito breve, né? E o Sadoc, observando ele como doutor da lei, disse, você está sabendo que tem um Estevão lá na Casa do Caminho, que está pregando aí sobre aquele Galileu que morreu na cruz? Na realidade, o Saulo não conhecia bem Jesus na época da sua crucificação, porque ele estava em Tarso. Mas aquilo tomou ele assim, de raiva, de ódio, e ele imediatamente ele saiu dali e foi diretamente, sem documentos, sem mandato, sem nada, na Casa do Caminho. Quando chegou lá, convidou o Estevão para fazer um embate no Sinédrio, mas Estevão se negou. Então ele parte para o plano B. Ele chama um rapaz por nome Neemias. Olha, amanhã você vai lá no Sinédrio, vai dar queixa de Estevão, do Casa do Caminho, assim, 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 vai dizer que ele é blasfemo, que ele é caluniador e que ele é feiticeiro. E o Neemias, obedecendo o doutor da lei, vai dar queixa, presta queixa no Sinédrio sobre o Estevão, e dali sai uma intimação. No dia seguinte, o Estevão realmente comparece, e não é mais um embate, é um julgamento. E o sumo sacerdote põe o doutor de Tarso justamente como o juiz daquele feito. Então, o Estevão chega e, após um exaustivo julgamento, ele fez a sua bela defesa, o seu belo discurso, falou sobre Ataná, falou sobre Jesus, mas dá essa impressão que o Saulo sentiu inveja do Estevão, porque no final ele sentenciou o rapaz à morte, à lapidação. Inclusive o mestre dele, o Gamaliel, chegou, Saulo, não faça isso, primeiro faça uma investigação ampliada, bem feita, vá na Casa do Caminho, veja o que está acontecendo. Ele disse, tudo bem, mas eu quero mesmo ver um documento para ir na Casa do Caminho, né, para levar os apóstolos presos. O Estevão já ficou lá na prisão, e ele foi. Quando ele chegou lá, tinha os apóstolos, mas tinha também o Tiago. E o Tiago estava orando na posição judaizante, que é batendo com a testa na parede. Então eles não levam o Tiago, que foi o bom de tudo, porque o Tiago tinha grande influência no Sinédrio e dias depois conseguiu soltar os apóstolos de Jesus, né? Então o tempo vai passando, o Estevão está preso, ele vai visitar sua noiva em Jope. Quando ele chega lá, ele muito orgulhoso, né, muito feliz, fala para ela que prendeu um Estevão, seguidor de Jesus, e que ele está sentenciado a ser lapidado tal dia. E ele diz assim, olha, é proibido mulher assistir, né? Mulher não assistir, né? Eu não sei se vocês já viram um filme que passa no YouTube por nome O Apedrejamento de Zoraia. Seria bom vocês verem, porque começa, né, na realidade, começa pelo homem traído, pelo marido, depois é o pai da condenada que joga a segunda pedra, depois os filhos dela.
e atado até a cintura, né? Mas ele, quem quiser assistir, né? Também quem não quiser, porque realmente o filme é uma história real, mas muito, muito ruim da gente assistir. Então ele diz, olha, no dia aprazado você vai se hospedar na casa da minha tia e eu levo você escondida numa salinha para você assistir, porque era proibido mulher assistir. E ela concordou, tudo bem. No dia aprazado ela está lá naquela sala e ele chama os delegados para jogarem as pedras junto com ele. Depois o público se encarregava do resto. E ele ordena que as pedras sejam lançadas do pescoço para baixo, para a tortura durar mais tempo. Então, enquanto os soldados vão buscar o Estevão lá na prisão, e até o pátio externo, eles vêm esbofeteando, chutando, aproveitando, né? Batendo no Estevão. E ele vem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Eu estou pulando aqui porque é uma live. Mas ele ia salmodiando na hora da morte. E a espiritualidade benfazeja aproveita aquele momento para anestesiar o seu corpo. E ele vai, não é nem atado ao tronco e nem soterrado, que era para ele apanhar no corpo inteiro. E Saulo lança a primeira pedra, os delegados lançam as suas pedras, depois o público, né? Mas nos estertores da morte, o Estevão vislumbra a figura de Jesus. Jesus nem olhava para ele, Jesus veio buscá-lo mesmo. Jesus olhava para Saulo piedosamente. E naquele momento ele vai buscar a noiva para ver. Quando ela chega, Saulo, Saulo, esse não é nem o Estevão, esse é o meu irmão Gesiel. Então ele, com vergonha da parentela, ele dispersa todo aquele povo. Eles ainda jogam a túnica do Estevão. Eu coloquei aqui, não sei se é para vocês verem. Aqui, o Estevinho querido. Ele consegue colocar o Estevão naquela sala junto com a noiva, né? E dispersa todo mundo, se tranca com ela. E ele diz, ela ainda tem tempo de colocar a cabecinha dele em seu colo. E ele diz, diga a Saulo que eu o perdoo. Porque ele viu pela primeira vez Jesus e Jesus tinha pena do Saulo. E sabia que precisava perdoá-lo. E naquele momento, ela se despede, chorando, dizendo que o amava. E Jesus leva ele. Janete, é uma história belíssima mesmo. E Jesus leva o espírito de Estevão, mas o Saulo diz o seguinte, está tudo consumado, está tudo terminado. Eu não posso desposar a irmã do meu inimigo. E ela, naquele choro, naquele pranto, naquele luto, ela diz, Saulo, Saulo, te agradeço por todos os meses de ventura que tu me deste. Porque ela mal saía do luto do pai e entrava no luto do irmão. Né? E ele não saiu, ele preferiu a razão do que a emoção, o orgulho e a soberba de um doutor da lei. Ele jamais deixaria de ser aquilo que ele conquistou desde os 14 anos, né? Para casar com a irmã do seu inimigo. Então ele diz assim, amanhã mesmo tu voltarás para Jope, para a casa de Ruth e de Zacarias, e eu não casarei mais contigo. E ela vai embora, pensando, refletindo, eu conheço a índole do meu irmão. Então aquele Cristo foi julgado injustamente, porque como é que ele pede para o meu irmão perdoar o seu assassino, o seu algoz? E ela começa a nutrir uma simpatia por Jesus. O tempo passou, 8 meses da morte do Estevão. E aquele soberbo doutor da lei começa a vergar-se diante da saudade da noiva. E resolve visitá-la. Quando chega lá, encontra ela enferma de morte e convertida ao cristianismo. Mas ela ainda tem tempo de dizer, Saulo, Saulo, eu sonhei com meu irmão. Ele diz que te ama, que te perdoa, e que tem planos maravilhosos para te levar por esse mundo adiante sobre Jesus. Naquele momento ele fica intrépido de ódio
porque ele diz que toda dor que ele estava sentindo devia-se àquele Galileu, aquele carpinteiro analfabeto. Ele sai dali, não olha nem para trás, ele vai direto para o Sinédrio e exige: eu quero uma credencial para eu perseguir e matar todos os cristãos. E ele recebe aquele documento. Ele quer começar, olha gente, ele quer começar por Damasco. De Jerusalém para Damasco são 240 quilômetros de distância, quase como daqui para Maceió. E não tinha avião nem tinha carro, era animal mesmo. Então ele levou dias para chegar até Damasco, né? E ele ia taciturno, ele mal conversava com os soldados, parava, dormia, alimentava os animais, levou semanas para chegar até lá. Ele não concebia, ele achava que os cristãos eram um repositório de veneno para os judeus. Porque a cada dia ele viu os compatriotas dele se convertendo ao cristianismo. E aqueles cristãos estavam desestabilizando a Taná. E ele ainda ficava intrigado. Aí você tem que ler o livro nas entrelinhas para saber se ele só perseguiu e prendeu os cristãos ou se ele fez algo mais. Porque ele diz assim, ele vai pensando assim, segundo o autor espiritual. Como é que aqueles cristãos têm um semblante de serenidade diante da morte? Né? Já dá para a gente entender que ele matou. Né? E ele vai quando ele vislumbra a cidade de Damasco. Agora, por que Damasco? No início nós dizemos que a Turquia fazia fronteira com a cidade, o país da Síria, porque ali era a rota comercial da Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia, Arábia. Então, ele não queria que os cristãos ultrapassassem aquela linha. De Damasco para cá, ele queria acabar, eliminar com os cristãos. Então, é quando ele vislumbra a cidade de Damasco, faltando 3 dias para chegar até lá. Quando ele, de repente, ele vê uma luz com a tonalidade diferente da cor do sol. Ele tem uma vertigem, chama Jacó, Demétrios, me acude, mas não houve ressonância entre eles. E ele, numa confusão mental, ele cai do animal. E uma luz ainda mais forte se aproxima dele. E ele vê deslumbrar ali uma figura de um homem de uma inconcebível beleza. Aquele homem vestia uma túnica feita de pontos luminosos. Tinha os cabelos aos ombros e um magnetismo no olhar de infinita doçura e simpatia. Ele tinha um porte nobre, mas ele trazia uma tristeza divina no seu semblante. E o Saulo de Tarso olha para ele com um espanto enorme, contempla-o espantoso. E, numa inflexão de voz inesquecível, aquele desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo não entendia que intuitivamente ele já estava de joelho, estava ajoelhado já. E ele, ainda em êxtase, né, ele começa a sentir algo diferente dentro dele. Um sentimento de veneração toma conta do seu ser. E ele pergunta, quem é esse vulto divino que inunda meu coração? E pergunta, quem sois vós, Senhor? Então, vocês prestem bem atenção nisso aqui. O escritor diz assim, aureolado de uma luz balsâmica e num tom de voz de inconcebível doçura, aquele desconhecido se fez ouvir e disse, eu sou Jesus. Naquele momento a gente vê aquele soberbo, aquele orgulhoso doutor de Tarso, vergar-se até o solo num pranto convulsivo. Né? E ele se lembra das palavras do Estevão e do imenso amor de Abigail. Quem visse aquele rabino de Jerusalém pensava que ele estava ferido de morte. E ele chora arrependido, com extrema vergonha do seu passado cruel. Por que um passado cruel se ele só matou um cristão? Vamos refletir sobre o livro.
É o livro dos livros espírita. Naquele momento ele consegue ver que Jesus está se aproximando dele e com doçura contempla amorosamente, põe as mãos sobre os seus ombros e fala em tom paterno. Diz como se fosse assim, meu filho, né? Tão duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhões são setas pontiagudas que perfuram qualquer coisa que ele batia, né? E naquele momento, após assim, muita reflexão, né, dolorida, aquela alma resoluta, mesmo humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, que eram os princípios da Taná, ele dá mostra de nobreza e de lealdade e pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Oh, gente, essa resposta que Jesus dá, naquela época serviu perfeitamente para ele, né? Teve um objetivo, teve uma meta. Mas para nós hoje, que estamos passando por esse sofrimento, que estamos vendo nossos irmãos sofrendo em outros países sem poder fazer nada, a gente fica dentro de casa com o nosso mental, olha, assim, atribulado. Então, aquela palavra de Jesus, aquela resposta de Jesus ainda ressoa em nosso coração e vamos fazer funcionar no nosso emocional. Quando ele diz para Saulo: ergue-te. Né? Então, naquele momento, nós temos ali um vaso eleito por Deus e por Jesus. Mas por que Jesus foi escolher aquele vaso assassino? Né? Por que ele fez isso? Porque Saulo amava a Deus sobre todas as coisas e zelava a Taná, minha gente. É por isso que Jesus entendia aquele homem. Né? Nós queremos, dali naquele momento começa a missão de Saulo e ao mesmo tempo o resgate. O livro se divide em duas partes, são 336 páginas, né? Eu condensei 99,99% para caber numa live e eu sugiro à minha irmã Claudeci Balchai, presidente da associação, que ela passe a segunda parte do livro para outra pessoa, para ele dar até outra performance no livro, não é? Mas eu gostaria de encerrar essa parte aqui, e depois a gente dá continuidade. Veja o tempo aí, viu, né? Então, assim, nós encerramos aqueles capítulos dizendo assim: o amor não é invejoso, porque Saulo teve inveja do Estevão no tribunal. O amor não é leviano, porque ele foi leviano quando falou com Neemias. Não dá para ver. O amor não se irrita, porque ele era uma pessoa irritada. O amor não suspeita mal, porque ele suspeitava mal de tudo. O amor não folga com a justiça, mas com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Gente, isso não é amor para a gente ainda não. Não estamos ainda prontos para ter esse amor, não. Mas Jesus trabalha. E muitas pessoas sobre a terra já trabalham, inclusive Emmanuel. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre aquela luz balsâmica. Porque quando Jesus... Já são 51? Porque quando Jesus vai se encontrar com o senador romano Públio Lentulus, ele marca um encontro com Jesus escondido, 9 horas da noite, para ninguém ver. Quando ele vê Jesus, ele chora, né? Ele se ajoelha, Jesus conversa muito com ele, cura a filha dele de Moféia, né? Mas ele não consegue se converter, não era a época dele ainda. Quando Jesus está no túmulo, ressuscitado, que Maria de Magdala aparece, ele diz: não me toques porque ainda não fui ao Pai. Né? Então ele faz o quê? No sermão do cenáculo, na despedida dele, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, eu terminei a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me aquela glória que eu tive um dia antes do mundo ser mundo. Porque Jesus precisou condensar minimamente a sua angelitude cósmica para nascer no planeta de provas e expiações. Então, ele vai e
consegue a glória de Jesus, não o poder, porque o poder quem diz que tem é o homem. Deus consegue devolver a sua angelitude de Cristo planetário. Então, ele pode aparecer a qualquer pessoa com a luz que ele bem entender, né? Para cada pessoa, a utilidade daquela luz balsâmica e daquela docilidade na voz, porque ele estava trabalhando com um rochedo áspero, com um coração selvagem. Então ele precisava vir. Os hindus e os gregos estudam e trabalham com a cromoterapia, porque eles conhecem a espiritualidade e sabem. Jesus pode aparecer com qualquer tipo de luz, mas naquele momento é a luz balsâmica, porque aqui nós só conhecemos a pomada balsâmica. Nós sabemos que ela é o efeito que ela faz no nosso corpo. Imagina a luz de Jesus, mas Saulo precisava daquilo, né? Então nós queremos dizer aqui os sites que nós pesquisamos, sites fidedignos, né? Se você for no YouTube, se não conseguir, você volta depois o vídeo e anota. Tem assim, PhD, Paulo e Estevão. É um doutor, André Ricardo, ele é PhD em Sociologia, ele é professor, ele é escritor, ele é médium espírita. E ele fala, porque está havendo assim, muito estudo sobre o livro Paulo e Estevão, mas havendo assim também muita contestação. E ele difere, ele diz que fez um artigo, dividiu em 3 partes e colocou naquela revista semanal O Reformador, porque ele diz assim, que existem os livros romanceados, que são metade ficção, metade história, como aqueles livros da Zíbia Gasparetto, que são espiritualistas. Ela nunca disse que era espírita, ela sempre disse que era espiritualista. Mas tem os livros históricos, verdadeiros, como de Emmanuel e outros escritores. Como eles fazem para fazer essa história? Eu vi essa primeira expressão com o Charles, o mentor espiritual de Ivone Pereira, onde ela perguntou a ele como ele fazia para trazer aqueles romances para ela. E ele disse, eu entro no ecrã do tempo. O ecrã é como a televisão que nós temos em casa, uma tela. Você aciona o botão, põe no jogo, no filme, na novela, você está sendo um telespectador. Mas quando você entra na história, no ecrã do tempo, você entra, não pode intervir em nada, mas pode colher tudo e trazer. O Luiz Sérgio também disse que assistiu a Paixão de Cristo dessa maneira, né? Tem mais coisas para você ver nesse site. No outro site, você escreve também no YouTube. Você escreve assim, Paulo e Estevão, Chico Xavier e Geraldo Lemos. Geraldo Lemos é aquele que falou sobre as profecias de Chico Xavier. Vocês lembram, né? Então ele tem um canal e ele está fazendo uma teleconferência, porque tem centro espírita em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele fala que eu gostaria que Cláudia se dissesse quantos minutos eu tenho. Márcio disse aqui 5 minutos, Claudeci. Então ele diz o seguinte, que perguntaram a ele quais livros ele mais gostou. E ele diz Paulo e Estevão. E qual desses livros você fez parte? Ele disse Paulo e Estevão. E ele escreveu aquele livro, levou 8 meses, chorava toda vez que escrevia lá na Fazenda Modelo, daquele patrão dele, né? E ainda perguntaram o que foi feito de Estevão. Ele disse, olha, depois que ele acompanhou Saulo na sua nova versão, ele foi ser anjo de guarda na Grécia. E Abigail acompanhou ele até o dia da sua morte em Roma e acompanhou o espírito dele. Eu tenho 3 minutos ainda. Então, meus queridos irmãos, perguntou-se ainda, e o que foi feito de Paulo? Não mais Saulo, mas Paulo, o que foi feito dele? Se ele renasceu. Chico Xavier disse, ele renasceu. Como? Ele renasceu como Martinho Lutero, na igreja reformada. Minha gente, não podemos ser contra religião nenhuma. Nós devemos ser a favor da nossa e respeitar todas elas, porque
Jesus mesmo dissera: a árvore que não desse bons frutos seria cortada e queimada. Quantas já não foram cortadas e queimadas? Né? Nós devemos respeitar o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o catolicismo, todas as religiões, as de matrizes africanas. Nós devemos cuidar da nossa com amor e com carinho. Nós devemos, neste momento, ter aquela serenidade que todo cristão tem diante das aflições, das adversidades. Nós devemos ter fé, lembrar que Jesus disse a Saulo: ergue-te. Nós devemos nos abraçar mais nessa distância, né, que dá tanta saudade, a gente quer ver essas pessoas e não conseguimos abraçar, né? Mas se sintam, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Dr. Henrique Salazar Azevedo de Castro, abraçados e amados, e fiquem na paz e sejam felizes. E o meu boa noite e minha grande gratidão. Deus abençoe a todos. Muita paz.